Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 9. Eu quero falar nesta manhã sobre o temor a Deus. O que este temor a Deus produz? Capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Vamos repetir todos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Que Deus seja louvado. Assentai-vos. O temor, geralmente traduzimos também por medo, receio. É uma palavra que aponta para os dois lados. Mas quanto a Deus, o temor, ele apresenta o quê? Uma reverência, um respeito pela grandiosidade de Deus. Então, é um respeito que se tem por Deus. Eu lembro que o irmão Branham, ele disse assim: eu temo a minha esposa, a minha família, eu temo a igreja, eu temo a Deus, eu temo o povo da cidade. Que eles não pensem que eu seja um cristão, não veja que eu seja um cristão. Então vejamos que não é que ele tinha medo da esposa, medo das pessoas, mas ele tinha medo de escandalizar, de ser tropeço na caminhada de alguém. Então, o temor, irmãos, na verdade, ele protege. É a única coisa que protege a pessoa. É o temor. E Deus tem a sua mão sobre aqueles que o temem. Então está muito bem guardados. O temor, ele irá proteger o seu testemunho, o meu testemunho. Quando alguém não tem o temor devido, ele não se importa com o que fala, ele não se importa com as suas obras, com o seu testemunho. Vive, vamos dizer, uma vida largada, uma vida solta. E isso é sinal de que não teme a Deus. Porque se temesse, faria o contrário. O devido respeito, o devido temor a Deus, ele leva a pessoa à obediência. Então, temor quer dizer respeito. E nós vamos falar sobre isso, não medo. Respeito a Deus. Você não faria nada que Ele não quer que você o faça. Isso é onde o temor nos leva.
você não faria nada para ferir a Deus de uma maneira voluntária, né? Eu recordo de certa passagem que o irmão Brana soube de um certo jovem, já a moça casou, já era de um pouco de idade, e o rapaz era um cristão há pouco tempo, havia uns 2 anos. E ele trabalhava com aquele moço, trabalhava lá com seus amigos, daí ele deu um testemunho, dizendo, a esposa dele disse, querido, eu sei que você é um cristão novo, você sofreu já muitas tentações, caiu muitas vezes, viveu no mundo. E eu quero lhe dizer que eu casei contigo porque eu te amo. E mesmo se você fizer cair em coisas erradas, não vá de casa, volte. Eu quero lhe ajudar, porque eu casei contigo, porque eu te amo. E aquele rapaz disse para seus colegas de trabalho, como que você erraria contra uma pessoa dessa? Que ama profundamente. Como? As Escrituras nos diz que o temor lança fora, o amor lança fora o temor. Não há nada maior do que o temor. E o amor lança fora o quê? Aquele medo, aquelas incertezas. Mas, por outro lado, o amor, ele atrai confiança. E esta confiança atrai fé. É uma verdadeira escada. Então, o amor lança fora o medo. Não é que o temor a Deus te afasta de Deus, ele te atrai, te puxa mais para Deus. O que é o temor a Deus? Temor a Deus não é você ter medo do castigo. Isso é outra história. Mas é você é você ter reverência, ter respeito, ter uma admiração pela grandiosidade, pela autoridade divina. Então, o temor a Deus é um sentimento profundo de admiração e submissão a Deus. E tudo isto irá influenciar profundamente a maneira que nós vivemos. O temor, ele vai influenciar-nos a viver uma vida diferente. Ele nos leva a buscar aquela sabedoria. Ele nos leva a evitar o pecado. Então, isso é o que é o temor a Deus, essa reverência, esse respeito, essa admiração. Por exemplo, quando o filho ou a filha, uma jovem, teme a seus pais,
essa pessoa não faria nada que não fizesse na presença dos seus pais. Quer dizer, não é uma coisa na presença dos pais e outra coisa na ausência. É o mesmo, não é uma coisa na igreja e outra coisa lá fora. O temor leva a pessoa à obediência. Como disse alguém que foi estudar fora, foi para uma cidade, um outro estado longe, um jovem, e ele escreveu para a família, tranquilizou a família, dizendo: queridos pais, estejam tranquilos, eu não faço nada aqui que não faria na tua presença. Quer dizer, eu guardo a minha integridade, a minha obediência. Quer dizer, eu guardo esses princípios que eu aprendi de casa. E eu não faço nada que não faria na tua presença. Vocês sabem muito bem que há pessoas que estão na presença é uma coisa, age de uma forma, mas quando vira as costas, é outra história. Bebe, fuma, anda em companhias erradas, mente, anda de um modo irresponsável. Mas quando estão junto dos seus pais, ou junto de irmãos, vamos dizer, da igreja, que crentão, que coisa boa. Mas fora, amaldiçoa e faz coisas vergonhosas. E o pai ou a mãe pensa que o filho está andando em conformidade lá fora, como anda na presença deles. Irmãos, isso tem nome. Chama-se hipocrisia. Hipocrisia é uma das palavras que Jesus mais falou, condenou aqueles religiosos dos seus dias, chamando-os de hipócritas. Então, o temor, ele não é medo da punição. Não é medo de ser punido. O temor é reverencial, é respeitoso. É algo que está por dentro da pessoa, dentro do cristão, e segura o crente. Às vezes se obedece por medo da punição. A mãe pode dar, o pai pode dar. Mas no caso espiritual, irmãos, nós temos que obedecer, permanecer nos nossos princípios cristãos pelo temor. Pronto. Há casais que não se separam por causa, tem medo do sofrimento. Mas não porque se amam.
não porque se respeitam, quando na verdade um deveria respeitar ao outro. Lembrar que você é casada, que você é casado. Que negócio andar de papo pelo telefone ou de outras formas com pessoas estranhas. O temor protege. O temor, ele protege. Então, é a mesma coisa. O pastor, se um líder, ele tem suficiente temor, sabe o que ele faz? Ele vai ensinar a verdade tal como ela é para o seu povo. Ele vai ensinar as verdades de Deus. Ele não teme ensinar essas verdades. Isto vai ferir alguém, isso vai machucar alguém, isso é bom, ou eu não vou falar aquilo que é mal para manter aquela pessoa, aquele autodizimista, aquele amigo, aquela família amiga. O temor a Deus leva ele a ser fiel. Leva o ministro a ser fiel. Entende? Ele não vai ensinar coisas que não são escriturísticas. Ele sabe que ele tem o destino das pessoas nas suas mãos. Pessoas que confiam nele como entre a vida e a morte. Então ele vai ensinar corretamente. Eu vou citar para vocês 1 Timóteo capítulo 4. Tenha paciência comigo, às vezes eu não marquei. Paulo disse assim para Timóteo, verso 16, 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo. Você policiar você mesmo. E da doutrina. Quem tem cuidado de si mesmo, quer dizer, vai guardar, vai ter um bom testemunho. E da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Que coisa maravilhosa, né? Ter cuidado de si próprio, para não trazer escândalo. Por isso, irmão Branham disse, eu temo minha esposa, eu temo as pessoas da cidade, pensar que eu não sou um cristão, eu temo a igreja. Quer dizer, o temor protege, guarda o testemunho da pessoa. Entende? Então, Paulo diz, tenha cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina, para que você salve a você e aos que te ouvem. Quer dizer, seja fiel no ensino, na doutrina. Doutrina não é só pregar sobre correção, mas também aquilo que devemos crer.
e como crer. E graças a Deus, Deus nos tem enviado um mensageiro com uma mensagem reta. E é tão fácil pregar essa mensagem, é pegar e entregar. Como Jesus, quando multiplicou os pães, ele falou para os seus discípulos que assentasse o povo em ranchos de 10, de 100, de 50, de 20. E eles não foram nada mais do que o garçom. O que é que faz o garçom? Ele pega a comida e leva para os fregueses que estão ali. Ele atende esta, aquela mesa. E ele é tão importante, como diz o irmão Brana, o pastor, se ele tem 5 membros ou 5.000 pessoas. Um não é maior do que o outro. Então é pegar aqui e entregar ali. Você não tem, ou nenhum que diz que prega mensagem, não tem direito de incluir seus pensamentos, suas deduções, suas interpretações. Vocês que creem na mensagem, vocês, o povo de Deus, vocês querem a mensagem de um profeta, não uma mensagem de um homem qualquer por aí, mas a mensagem profética. E o que diz a Bíblia? Que um povo sem um profeta se corrompe. E se não observarmos aquilo que Deus tem nos falado pelo seu mensageiro, daqui a uns dias vira um troço, um desvio completo. Então a linha tem que sair do púlpito, mas o obreiro tem que estar nessa linha. Se ele não está na linha, então não é a mensagem. Não é. Cuida de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina, para que salve você e aqueles que te ouvem. Vocês sabem que Paulo, ele tinha temor, creio que é Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios. Paulo disse assim, capítulo 9, 27, né? 1 Coríntios 9, estou lá, né? Coríntios 12, 11, 27. Ele diz, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Paulo, ele temia. Por isso disse o irmão Brana, pregador, viva os teus sermões. Porque se ele não vive, Deus pode tomar os próprios sermões, o próprio ensino e condená-lo. Viva os teus sermões. E Paulo diz que ele temia, depois de pregar a outros, ele mesmo fosse rejeitado. Quer dizer, ele cuidava para viver os seus sermões, para dar um testemunho. Por isso ele escreve em Hebreus, que é para tentar o modo da vida do seu pastor.
E uma vida errada de um pastor traz aquele espírito errado sobre a comunidade. Ele pode pregar o que ele quer, mas o que vai realmente influenciar a igreja é aquele espírito que está pousando sobre ele. É igual aos pais. Pode aconselhar seus filhos ou isso, aquilo, mas o que eles vivem é o que vai ser os seus filhos. É aquele espírito dos pais que repousa sobre os seus filhos. Quando você vê que os pais é aquele gato e cachorro, aquela briga, aquela discórdia, aquele lero-lero direto, o que vai acontecer? Pode saber que as filhas, os filhos serão isso. Vão formar lares do mesmo gênero, da mesma espécie. Por isso disse Paulo que depois de pregar a outros, ele tinha medo dele ser rejeitado. E como em Romanos capítulo 2, Romanos 2, vamos começar com o verso 21. Tu, pois, que ensinas a outro, sempre tem a Bíblia para os outros, nunca para si. Não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Então vocês vejam que isso tem um nome bíblico: hipocrisia. Vou ler o texto outra vez em cima, começando com o verso 17, Romanos 2. Falando para: eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma de ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras, tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio, tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Vamos até aí. O que essas coisas produzem? Escândalo. Pregam uma coisa e vive outra. Você tem condições, irmão, irmã, de testemunhar da sua fé,
da sua vida para os seus vizinhos de parede? Ou eles conhecem bem a tua casa? Escuta aqueles surtos, aquelas gritarias, aqueles desrespeito. Será que você teria condição de pregar para eles, convidá-los para vir à igreja e dizer: ó, Jesus transforma a sua vida, vizinha. Jesus transforma a sua vida, vizinho. A minha foi transformada. Se você, seja qualquer um de nós, não viver uma vida que realmente seja uma pregação diária, que convida as pessoas a seguir, não seríamos mais do que hipócritas. Eu conheço a mensagem. O judeu também conhecia. Se achava superior a todas as denominações, aos grupos. Temos uma mensagem, temos um profeta, temos isso, temos aquilo. Mas tu que diz que não deves adulterar e adulteras, não deves mentir e mentes, então, amados, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 3 e o 4. Primeira Timóteo, 2 Timóteo. Nos diz o seguinte, no verso 3 e o verso 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Estou meio... Nos fala assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Se existe a sã doutrina, existe aquela doutrina enferma, errada. Falando do povo nos últimos dias, né? Mas tendo comichão nos ouvidos, comichão é o coceira, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Não é concupiscência, não, concupiscência. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que nos está dizendo a Bíblia? Pessoas que não suportam a verdade. Não suportam o ensino certo. Não suportam ser corrigidos. Não querem os ensinos bíblicos. Não querem andar por eles. Não querem trilhar por eles. Mas querem ouvir coisas boas, agradáveis. E eu pergunto, o mundo não está cheio desse tipo de doutores de igrejas, doutores, quer dizer, ensinadores, que chega ali simplesmente filhinhos de Deus. Deus os ama,
Eu diria amém, Deus ama. Mas eu pergunto, você ama a Deus? Filhinhos de Deus, vocês estão bem, filhinhas. Deus não olha para a roupa, não. Deus só quer o coração. Só o coração. Dê o seu coração para Ele. E é tudo. Que tal se um moço casa com a moça e quando vão se conhecer, ela diz, não, eu só dei o meu coração para ti, rapaz. Não me toque. O que significa o coração? Significa o teu tudo. Então, nos últimos dias, as pessoas, como disse Paulo, não suportam a sã doutrina. São poucos. São poucos. Eles querem ouvir palavras agradáveis. As mulheres querem viver com seus shortzinhos, com seus slacks, com seus decotes. Os homens querem viver a vida que levam, uma vida desregrada, e tem sua igreja, e tem aonde ir. Cultos que são verdadeiros shows. Não são cultos para Deus, são shows. Como se vai no show de alguém por aí fora, de um artista. Há paredes escuras, pretas, né? E desliga as luzes e só fica aqueles flash de coisas em cores. Como diz o irmão Brana, cantam como anjos e mentem como o diabo. Então, nos últimos dias, as pessoas teriam comichão, querem ouvir coisas agradáveis. Eu não vou para essa igreja que aqui eles falam contra isto. Eu não gosto. Os homens dizem, eu gosto de usar minhas calças apertadinhas, mostrando as cuecas, a barra da cueca. Eu gosto de liberdade. Vai aonde quer, faz o que querem. E o pastor, eu me lembro da história do papagaio, que só aprendeu a dizer, tudo vai bem. Olá, louro, como vai? Tudo bem, não faz mal, não tem importância. Bom dia, louro, não faz mal, não tem importância. Só aprendeu a dizer isso. Deus só quer, em outras palavras, o coração. Que o corpo o diabo carregue, né? E um dia passou um gato por ali, agarrou o papagaio. E ele, no seu desespero, que evangelho ele aprendeu? Não faz mal, não tem importância. Não faz mal, não tem importância. No outro dia estava pena verde lá espalhada por todo lado. Virou sanduíche de gato. Que benefício tem um evangelho desse? E as escrituras, como lemos, nos diz que as pessoas nos últimos dias não teriam natureza para suportar a sã doutrina, não querem a sã doutrina. As mulheres querem cortar seus cabelos, querem pintar de cores diferentes. Cores diferentes. Se há uma necessidade, se teu marido quer, ou isso, aquilo, então pinte da mesma cor.
Por que essa pessoa, essa morena, virá uma loiraça? Deus te deu cabelo crespo? Mantenha os crespos. Deus te deu cabelo liso? Mantenha-os liso. Deus te deu os seus cabelos nessa altura? Mantenham. Como uma certa vez, lá na outra igreja, eu disse, dando uma nota para as irmãs, inclusive aquela jovem até, eu perguntei se podia citar o nome dela como exemplo, ela disse, pode. Porque ela meteu produtos químicos no seu cabelo. E terminou, acabou com o cabelo dela. E para não ficar feio, ela pegou, cortou. Então você tem que ter cuidado com esses produtos que você usa. Aparece alguém ali, aquela propaganda toda, eu te dou um conselho. Use mais aquilo que já tem comprovação. Não seja você um laboratório de teste. E tem muitos produtos que são testes. E vai atrás de tudo que dizem ali. Não vá atrás de testes. Seja doutrinas, ensinos, seja o que for. Certa vez eu disse para um colega que estava ensinando coisas novas, revelações novas, né? Porque nunca vem como interpretações. Não, é uma revelação. E dão nome. Dão slogan para isso. Tem um certo nome. Eu disse, olha, se você quer fazer da tua igreja um laboratório, faça lá. A minha não. Faça para lá. E uma igreja que é acostumada a ser laboratório, passa por um teste hoje, amanhã o homem chega, o ministro chega e diz, olha, aquela doutrina, aquilo já não é assim, vamos aqui, agora eu encontrei. Pessoas que não param mais na verdade. Acostumou. E quando para com uma das suas interpretações, seus ismos, a verdade é esta, fica guardando. Apareceu uma nova coisa, pode ver que se embarca junto. Já passou 3 ventanias de ismo, e ele foi pelas 3, com as 3. De início parece que vai abafar, mas depois, com o tempo a coisa cai. Mas o pior é que não voltam atrás. Não chega para a igreja e não diz, igreja, me desculpe, me perdoe, eu fui precipitado, eu fui levado por essa interpretação, por essa dedução. Não acerta. E eu creio que nós devemos dar nome aos bois. Se eu crer que tatu é lagartixa, e eu vejo mais tarde que ele não é lagartixa, mas que é tatu mesmo, pelo menos a gente tem que buscar ser sincero. E sincero com quem?
com quem confia na gente. Dizer, irmãos, me perdoa. Eu pensei que aquele bicho rabudo, que é o tatu, e às vezes a cada tatuzão canastra, né? Gigante. Eu pensei que era lagartixa. Vocês me perdoam. Eu vou ter mais cuidado com tudo isso. Então, por que levar o povo a crer em absurdos? Isso é falta de temor. É falta de sinceridade. Eu sei que alguém pode ser, que qualquer um de nós podemos ser induzido a ver uma coisa errada. Mas quando você vê o que é certo, seja sincero. Se eu fosse membro de uma igreja, eu gostaria de ver o meu pastor ser sincero e pedir desculpas. E chegar no meio dos pastores, colegas, ministros e pedir desculpa abertamente. Não que é obrigado, mas se respeita os seus colegas, pedirá desculpas. Agora, não dar uma de brasileiro, jeitinho de brasileiro. Não, deixa quieto. Ah, era errado, irmão, mas não era tão errado assim. Como diz o irmão Brando, é errado no pouco ou é errado no muito. Mas se um homem fica trazendo novidades à sua igreja, gente, por que não se satisfaz com a mensagem? Há tanta o que ensinar. Mas aqui não creem, querem coisas diferentes. E sabe que a igreja se habitua também? Vamos ver a novidade, a nova revelação de hoje. O pastor se acha no dever de ensinar uma coisa nova. E a igreja só crê que é Deus falando se come aquela coisa nova. E para onde vai isso aí? Qual é o fim de tudo isso? Uma adoração ao homem. Pode ver que o que mais magoou o profeta foi as pessoas chamá-los de Jesus. Vieram até confessar os seus pecados a ele. Até chegar a ter ousadia de batizar em seu nome. Deus lhe deu um sonho, ele atirando em uma cobra preta e amarela. E alguém disse, não, pegue um pau ao teu lado. E ele virou pegar o pau, a cobra, para o meio da água, que representa o povo da mensagem. E ele disse que este é o espírito que estaria no meio do povo. Você pergunta, irmão Febrônio, que tipo de espírito é este? Endeusar, elevar o homem. É levar o homem à posição que não é dele. Filho do homem, daqui a um pouco não é mais Jesus, é o homem, Brana. O que isso traz? Escândalos. Vocês têm que sempre cuidar de ventos de doutrinas. Eu creio que tudo que a noiva precisa já foi revelado, já foi dado a ela. Eu creio assim. Não preciso de que alguém que não crê, não tenha uma visão daquilo e a sua incredulidade vai buscar uma interpretação nova para dizer que aquilo é a resposta. É a resposta do sétimo selo. É a resposta dos trovões. É a resposta daqui ou dali. Irmãos,
Mantenha sempre a tua posição. Por que que o diabo teve vantagem com Eva? Primeiro, ele desvirginou a fé dela. Atraiu a curiosidade dela. Depois ele fez o que quis com ela. Então eu digo, mantenha a tua virgindade espiritual. Aleluia. Então nós lemos aqui em Provérbios que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E eu pergunto, que sabedoria é esta? Não é a sabedoria de escola. Não é o conhecimento que o diabo pregou para Eva. Mas que sabedoria é esta? Tiago, capítulo 3. Você vai ver que o temor a Deus é o princípio desta sabedoria. Tiago, capítulo 3, verso 17. Está aqui, ó. Capítulo 3, né? Verso 17. Mas a sabedoria, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Que tipo de sabedoria? Não é de escola. Mas a sabedoria que vem do alto, quer dizer, a sabedoria que vem de Deus, é, primeiramente, pura. Primeiramente, ela é pura. Depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, o temor de Deus é o princípio desta sabedoria. Até vamos ler de novo. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, essa sabedoria que vem do alto, ela não vem do mundo. O mundo não entende nada dessa sabedoria. Pelo contrário, critica os crentes por viverem, por serem diferentes deles. Mas é o que nos diz a Bíblia, que o homem natural não entende nada das coisas espirituais. Primeira Coríntios, capítulo 2. Verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Vocês sabem, existe o homem natural, quer dizer,
É o homem honesto, bom, religioso, mas ele não entendem as coisas espirituais. Temos o homem carnal, que é o pecador aberto, depravado. Esse é o homem carnal. Então temos o homem espiritual, o homem natural e o homem carnal. São esses três tipos de pessoas. E aqui nos diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, o que é crente espiritual, vamos dizer assim, discerne tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A falta da mente de Cristo leva as pessoas a terem outros rumos, porque tem outros pensamentos, outra visão. Mas a sabedoria que vem do alto, ela nos leva a viver, a ser pessoas diferentes. Agora você importa com as críticas? Importa com as perseguições? Importa com, como é que chama? Bullying? É assim que se pronuncia? As críticas? Não, irmãos. O que você espera do natural? Do religioso? Do homem bom, sincero, tudo bem, mas ele não é espiritual, ele é natural. E se o natural age assim, e o carnal, como vai agir? O carnal já sabe bem onde ele está e quem ele é. Então o homem espiritual, ele é diferente do homem natural. Agora, temor a Deus, o que é este temor a Deus? É este respeito reverente que te leva a ter uma vida verdadeiramente cristã. Antes de concluir, eu quero dizer a vocês isto. Já vamos indo para a conclusão. O temor a Deus, irmãos, é tudo. Diga comigo. O temor a Deus, fala comigo. O temor a Deus é tudo. Se não teme, vai agir como? Vai viver como? Vai falar o quê? O que pode sair da boca do urutau? Aquele pássaro, né? Fica quietinho ali, bico aberto. Fede, assim dizem, eu nunca cheirei. As moscas vêm ali, os bichos vêm ali, atraído por aquele perfume de urutau. Entende? Aquele espírito de fofoca. Fofoca. Não sabe. Tem prazer de espalhar, não sabe ficar quieto. Às vezes aquela pessoa já tem tanto contra si e... Agora,
como que você tem que agir? Alegrai-vos quando disserem todo mal contra vós por minha causa. Agora, se disser coisas e você deve aquilo, não rejeite, vai e acerte. Eu prefiro ouvir uma pessoa que aponta para minhas dificuldades do que ouvir um demagogo. Um demagogo. E todo tirano, ele gosta de demagogos. Pode ver no governo. Gosta daqueles que os elogia, que apoia. Mas aqueles que dizem a verdade, meta na cadeia. Persiga. Então, o temor a Deus é tudo. Você não tem coragem de desagradar a Deus porque você o reverencia, você o ama, você o teme, você tem esses princípios para com Deus. Agora, o temor a Deus é tudo. Quem não tem temor é igual aquela mulher ou aquele homem que está livre da vista da esposa, nem deixa ela pegar o celular dele. Que, olha, tem coelho nesse mato. Nem deveria ter senhas diferentes. O que está escondendo aí? Você tem que ter, meu irmão, minha irmã, como cristão, uma vida transparente. O que é transparente? Olha de cá, vê de lá. Não tem nada para esconder. Não tem nada para esconder. Então, o temor é tudo. E a Bíblia diz que ele é o princípio da sabedoria. Sabedoria para tomar decisões certas. Seja em casa, seja no trabalho, seja na vida diária, você pauta os teus passos através da palavra de Deus. Da maneira de Deus, não com a sua própria visão, o seu próprio entendimento. O temor, ele irá te proteger. Te proteger de quê, irmão Febrônio? De cometer erros, pecados. E se você comete alguma coisa, eu quero dizer, o pecado na vida de um crente não é uma coisa planejada, é um acidente. Por isso que a pessoa se arrepende profundamente e volta atrás. Agora, quando é planejado, que arrependimento vai ter? Nenhum. Foi friamente calculado. Eu vou, depois eu peço perdão. Escute. Vocês acham que Deus aceita um pedido de perdão só da boca para fora? Tem que haver, isso tem que vir lá do fundo. Mas se lá do fundo foi planejado, matutado isto, como vai se arrepender? Por isso eu volto a dizer, o erro, o pecado na vida de um crente é um acidente.
É igual você vai para a roça, por aquele caminho, e ali tem um toco, e quando você vê, mete o dedão naquele toco, arranca a unha. Mas será que todas as vezes que passar por ali, você vai ter que meter o pé no toco, trupicar, cair? Aprenda as lições da vida. Corte e volta. Quando você vai em um lar e ali só blá, 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 fala-se de A, de B, de C, fala contra o profeta, fala contra a mensagem, fala contra o pastor, fala contra a igreja, contra irmãos. Você gosta desse ambiente? O irmão Brana diz, cuidado, o Espírito Santo não é uma fossa negra. Por que existe os que falam? Porque existe os que gostam de ouvir. E os que falam hoje de alguém, amanhã vai falar de você. Isso é 2 e mais 2 é 4. É certo, vai falar de você. Por que você não diz, irmã, não quero ouvir isto? Não quero saber. Você sabe o que aconteceu com aquela irmã, com aquela família, com aquele pastor, com aquela pessoa? E tem gente que é uma curiosidade, né? Uma curiosidade. Você não domina a sua curiosidade? Se não domina, você vai estar em erro. E quem traz, leva. Então a verdadeira sabedoria te leva a tomar decisões. Eu não quero ouvir isso. Isso que você quer me participar, quer me falar, me edifica? Se não edifica, por favor, não quero, irmã, saber. Não quero, irmão, saber. Não quero, ministro, colega, saber. Não. Agora, essa sabedoria também, ela não só nos protege de cometer pecados, falhas, mas ela nos protege também, ela nos guiará. Quer dizer, ela nos guiará. Ela nos fará crescer. Ela vai nos santificar. Essa sabedoria que vem do alto, que o mundo não entende. Volta a colocar na tela a sabedoria que vem do alto. Aonde é que está? É Tiago 3,17. Pode olhar, leia, grave. E vamos ficar de pé? Pode pôr. A sabedoria que vem do alto. Vamos ler, todos juntos. Mas a sabedoria que vem do alto, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Outra vez, bem forte. Mas a sabedoria é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aleluias! Você pode dizer, eu quero isto?
Então o temor de Deus te traz isto. Levantemos as mãos, Pai. Que o teu temor possa dominar o coração de todo o teu povo. Não só aqui, Senhor, mas todos que ouvirem sobre este assunto, hoje, amanhã ou daqui um ano ou dois, que pare, ouça e dê crédito. E pedimos que tu faças com que o teu temor cresça dentro de todo o teu povo que está sobre esta terra, que vive hoje. Senhor Deus, acrescenta-nos a cada dia tudo que precisamos, porque o nosso maior desejo é viver um verdadeiro relacionamento contigo, uma vida agradável a ti, uma fé agradável a ti. Guarda nossos lábios, guarda nossos pensamentos, guarda nosso olhar, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, de tomar atitudes, decisões que venham te entristecer, Pai. Por isso, põe o teu temor dentro dos teus filhos, não importa se seja velho, se seja criança, jovem, seja quem quer que seja, é teu, faça com que este temor possa crescer e frutificar, Pai, em nome de Jesus. Que a graça e o amor de Deus seja com cada um de vós, agora e para sempre. Amém. Deus os leve em paz. Deus os abençoe.